Então, meninos, vamos dar sequência à correção das atividades. Lembrando que esse vídeo tem o objetivo de corrigir a atividade das primeiras séries, né? E fixar os conceitos mais importantes. Questão número 18. Relacione corretamente as colunas a seguir. Então, aqui na coluna 1, a gente tem o tipo de mistura, né? O nome da mistura, as características da mistura. E aqui na número 2, nós temos os componentes da mistura. Então, olha, o que eu fiz para resolver essa questão aqui? Eu comecei resolvendo essa parte aqui, ó, fazendo os desenhos pra gente. Então, vamos ver aí a primeira mistura. Nós temos uma mistura de água, álcool e areia. Gente, o álcool ele vai dissolver na água, formando aí uma única fase com a minha água. Como o álcool dissolve na água formando uma única fase, a gente tem aqui essa fase líquida da água e do álcool e mais uma fase aqui que é formada pela areia. Então, nessa mistura de água, álcool e areia, nós temos uma mistura de duas fases e três substâncias, uma mistura heterogênea. Então, vamos procurar aqui a melhor correspondência. Nós não temos mistura líquida, nós temos uma mistura bifásica, duas fases, formada por três substâncias. Então, aqui corresponde a letra B, mistura de duas fases, formada por três substâncias, água, álcool e areia. Então, água, álcool e areia, eu vou corresponder com a letra B. Bom, segunda mistura, vamos desenhar aí. Nós temos uma mistura de vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Como todos eles estão na fase gasosa, gente, sempre que eu tiver uma mistura na fase gasosa, nós vamos ter uma mistura homogênea. Todos os gases formam uma mistura homogênea. Sempre que eu colocar vários gases em um mesmo recipiente, vai ocorrer a formação de uma mistura sempre homogênea. Então, sempre as misturas gasosas serão homogêneas. Então, aqui a gente tem uma mistura homogênea, né, formada pelos gases, gás oxigênio, gás carbônico e o vapor de água, a água no estado gasoso. Então, a gente tem aqui uma mistura homogênea, formada por três substâncias. Bom, mistura líquida não, essa já foi, não é trifásica, não é líquida, sobrou a letra E. Mistura homogênea, constituída por três substâncias. Sim, sempre misturas gasosas serão homogêneas, e eu tenho aí a presença de três substâncias: o gás oxigênio, a água e o dióxido de carbono, né, o gás carbônico. Então, a gente vai fazer a correspondência da segunda com a letra E. Bom, terceira, nós temos aí uma mistura de sal mais água. Água e sal é uma mistura sempre, gente, homogênea. É uma mistura monofásica, formada por duas substâncias, uma mistura homogênea. Bom, mistura líquida homogênea perfeito, constituído por duas substâncias, a água e o sal. Bom, então aqui dá pra gente fazer, então, correspondência com a letra A. Então, essa nós vamos fazer correspondência com a letra A. Sal mais água, mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Bom, 4, vamos desenhar a 4 aí. Água mais areia mais gelo. Bom, então quando eu colocar água, areia e gelo, nós vamos ter uma mistura heterogênea formada por uma fase gelo, segunda fase a água, terceira fase a areia. Então, nós temos uma mistura trifásica. E essa mistura é formada por dois componentes, duas substâncias: a água, líquida e sólida, e a areia. Então, nós temos aqui uma mistura trifásica formada por duas substâncias. Então, nós vamos fazer a correspondência dessa com a letra C. Vamos ao próximo. O álcool hidratado. O álcool hidratado, o que a gente vê nesse álcool hidratado? O álcool hidratado é uma mistura de água e de álcool. É uma mistura homogênea de água e de álcool. E aí a gente vai encontrar ele aqui na que está sobrando a solução líquida. Então a gente vai fazer a correspondência aí dessa alternativa, né, com a letra D aí, ó. Uma solução líquida. Na verdade, aqui, ó, entre A e D, vocês poderiam pôr A e D para essa
e vocês poderiam pôr A e D para essa aqui também. Então, quando vocês estiverem corrigindo a de vocês, aqui pode ser tanto A quanto D, e aqui pode ser também tanto A quanto D. Tanto a água e sal quanto o álcool hidratado, eles são uma mistura líquida, homogênea, constituída por duas substâncias, e eles são uma solução líquida. Solução é sinônimo de uma mistura homogênea. Então, a gente pode fazer essa correspondência aí se vocês quiserem fazer também, tá bom? Questão 19. Considere os seguintes sistemas, formado por nitrogênio e oxigênio. Bom, nitrogênio gasoso, oxigênio gasoso. Mistura de gases serão sempre uma mistura homogênea. Nesse caso, a gente tem uma mistura homogênea formada pelos gases oxigênio e nitrogênio, que são substâncias simples. Então, mistura homogênea formada por duas substâncias simples. Então, mistura homogênea formada por duas substâncias simples. Segundo, o etanol. Bom, o etanol hidratado, a gente tem uma mistura de água e de álcool. A mistura de água e de álcool é uma mistura homogênea. Homogênea formada pela água e álcool por dois componentes. Então, a gente tem aí uma mistura homogênea formada por duas substâncias. Fórmula da água, H2O, substância composta, porque o hidrogênio é diferente do oxigênio. Fórmula do álcool, C2H6O. O C, que é diferente do H, que é diferente do O. Então, aqui a gente tem uma mistura homogênea formada por duas substâncias compostas. Bom, água e mercúrio. Gente, o mercúrio não dissolve na água. E ele é mais denso que a água. Então, quando a gente fizer uma mistura de água e de mercúrio, nós vamos ter, na verdade, uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea de duas fases, uma da água e uma do mercúrio. Então, aqui a gente tem a presença de uma mistura heterogênea, formada por duas substâncias, a água e o mercúrio. Então, tá aí, né, as alternativas que nós já escolhemos aí através dos desenhos. Vamos agora ver o que mais bate com a nossa resposta. Assinale a alternativa correta. Os três sistemas são homogêneos? Falso. O terceiro é heterogêneo. O sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples? Sim, nós vimos lá que o gás nitrogênio e o gás oxigênio são substâncias simples porque são formados por elementos químicos iguais. Então, já achamos aí a resposta. Então, nessa 19, a resposta correta, né, é a letra B. Vamos dar sequência aí. Número 20. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Bom, então no sistema 1, nós temos uma mistura de óleo, água e gelo. Nesse sistema eu tenho 1, 2, 3 fases. Eu consigo ver claramente 3 fases. No sistema 2, eu tenho uma mistura de água gaseificada, água com gás e gelo. Nesse caso, gente, como ele está mostrando as bolinhas de gás, a gente tem a presença de uma fase gelo, duas fases na água, né? Segunda fase é da água e terceira fase é dos gases. Nós temos também 3 fases. Terceiro desenho, nós temos uma mistura de água salgada, gelo, óleo e granito. Bom, então eu tenho óleo, gelo, água salgada e granito. Nesse sistema, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fases. Bom, vamos aí então. Então, óleo, água e gelo, 3 fases, né? A gente tem 1, 2, 3 fases. Água gaseificada e gelo, eu consigo ver 1, 2, 3 fases. Água salgada, gelo e granito, eu consigo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Mas por que eu consigo ver esse tanto de fases? Gente, na verdade, o granito, ele é uma pegadinha. A gente fala granito, até parece uma substância pura. Mas o granito, na verdade, ele é uma mistura heterogênea formada por 3 substâncias. A pedra de granito pra gente, olha, o que a gente consegue ver nela? A gente consegue ver várias pintas, várias manchas nela.
Cada uma dessas manchas corresponde a uma substância diferente. Essa parte mais cinza do granito corresponde à substância quartzo. É a parte do quartzo. A parte mais amarelinha que a gente vê aqui nesse granito, essas pedrinhas, essas partezinhas amarelas, é o feldspato. E a parte que a gente consegue ver nele, essas manchas pretas mais escuras aí, é a mica. Então, na verdade, gente, o granito é uma mistura heterogênea formada por 3 fases e 3 substâncias diferentes. Cada uma das substâncias aqui estão formando uma fase. Por isso que lá naquela mistura que tem o granito, eu conto como 3 fases. Então, aí, gente, olha, então onde eu tenho granito, eu tenho 6 fases. Vamos analisar qual alternativa corresponde. 3, 3, 6. Alternativa, letra E. Meninos, não esqueçam. O granito é uma pegadinha. Por que ele é uma pegadinha? Parece uma substância pura, mas na verdade ele é uma mistura heterogênea, formada por 3 substâncias e 3 fases. Eu consigo ver no granito uma parte mais cinzinha, uma parte amarelinha e uma parte preta. Eu consigo ver, então, 3 coisas diferentes dessa rocha, nesse granito aí. Então, esse granito é uma mistura heterogênea, formada por 3 fases. Então, a resposta correta, letra E. Vamos a 21. O ferro é um dos componentes da hemoglobina. A falta de ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo, em alguns casos, necessário um suplemento de sulfato de ferro, sulfato ferroso que a gente toma, né, gente? Nesse contexto, os termos sublinhados no texto acima classificam-se respectivamente como. Bom, coloquei aqui. O ferro, sozinho assim, ele é uma substância simples. Substância simples porque é formado por um único elemento químico, por elementos químicos de ferro. Como os elementos químicos de ferro são iguais a outros elementos químicos de ferro, a gente tem aqui uma substância simples. Bom, o sulfato de ferro. Sulfato de ferro ou sulfato ferroso, ele é formado pelo ferro, pelo enxofre e pelo oxigênio. Ele é formado por 3 elementos químicos diferentes. Como ele é formado por 3 elementos químicos diferentes, a gente tem a presença aqui de uma substância composta. Então, o ferro é substância simples, o sulfato ferroso é uma substância composta. Então, aí, nós temos o ferro é um elemento químico? Não, ele é uma substância simples. Letra B, o ferro é uma substância simples? Ok. O sulfato ferroso é uma substância composta? Ok. Então, a melhor alternativa para a gente, a letra B. Então, na número 21, resposta correta, letra B. 22. Em um laboratório de química, em condições ambientais, foram preparadas as seguintes misturas. Gasolina mais areia. Fiz aí para vocês. Quando eu misturar gasolina com areia, gente, vai formar lá uma mistura heterogênea, formada por 2 fases, uma da gasolina e uma da areia. Então, a gente tem aí uma mistura heterogênea formada por 2 fases. Próxima, água mais gasolina. Gente, a água é um composto polar. A gasolina é um composto apolar. Eles não se dissolvem. Quando eu misturar água e gasolina, vai formar para mim, então, uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea de 2 fases. Por que a gasolina, ela flutua na água? A gasolina é um dos derivados do petróleo, que por ser menos denso que a água, irão flutuar sobre ela. Então, aqui, água mais gasolina para a gente é uma mistura heterogênea. Próximo. Oxigênio mais nitrogênio. São gases. Toda mistura de gases é uma mistura homogênea. Então, quando eu tenho uma mistura dos gases, será sempre uma mistura homogênea. Então, essa mistura de oxigênio e de nitrogênio é uma mistura homogênea. Água mais sal. Quando a gente vai dissolver, né, lá na nossa casa a água e o sal na água, nós temos a formação de uma mistura homogênea.
Mistura homogênea por quê? Porque um dissolve no outro, o sal dissolve na água. E aí forma pra gente um sistema único, né? Unifásico, monofásico. Então, nesse sistema uniforme, nós temos a presença de uma mistura homogênea. Então, água mais sal, mistura homogênea. Água mais álcool. Bom, álcool hidratado, água mais álcool, vai formar pra gente uma mistura homogênea. A maioria dos álcoois que a gente compra no supermercado, eles vêm com água dentro deles e a gente não consegue falar lá quem é água e quem é álcool. A mistura então de água e de álcool será sempre uma mistura homogênea. Então, essa número 5, nós temos a presença de uma mistura homogênea. Vamos analisar aí então a melhor alternativa. Quais misturas podem ser homogêneas? Então, respondido aí pra gente, a 3, 4 e 5. 3, 4 e 5 somente. Então, já encontramos a resposta aí logo na letra A. Então, a alternativa correta da questão 22, letra A. 23. Observe os dados fornecidos na tabela abaixo e classifique as substâncias A, B e C como substâncias puras, misturas heterogêneas ou homogêneas. Então, vamos analisar aí a substância A. A substância A fala pra gente que é um líquido roxo, eu vou enxergar um líquido roxo. Quando eu olho no microscópio, eu vou ver que esse líquido roxo é heterogêneo. Ó, então já me dá uma dica, é algo heterogêneo. Temperatura de fusão variável, temperatura de ebulição variável só pode ser uma mistura. Então, aqui a gente tem uma mistura heterogênea. Por que mistura? Mistura porque a temperatura de fusão e de ebulição está variável. Heterogêneo porque eu consigo ver um aspecto heterogêneo. Então, na letra A é uma mistura heterogênea, pois apresenta temperatura de fusão e ebulição variável. Vamos analisar aí agora a letra B. Na letra B, nós temos um líquido azul, nós vamos enxergar um líquido azul, tem um aspecto homogêneo, mas apresenta temperatura de fusão e de ebulição variável. Como apresenta temperatura de fusão e de ebulição variável, nós podemos chegar à conclusão, então, que é uma mistura. Mistura porque o ponto de fusão e de ebulição está mudando. Então, nós temos aí uma mistura. E essa mistura é homogênea porque o aspecto que eu vou visualizar é homogêneo. Então, eu tenho aí que B é uma mistura homogênea, pois apresenta temperatura de fusão e ebulição variável. Vamos analisar agora o C. Observem que o C é um líquido de cor roxa. Eu vou ver um aspecto homogêneo. Ele apresenta ponto de fusão de menos 7 graus Celsius. Ele apresenta temperatura de ebulição de 59 graus Celsius. Como a temperatura de fusão e de ebulição é fixa, nós podemos afirmar que esse composto C é uma substância pura. Por que C é uma substância pura? É pura pois apresenta temperatura de fusão e ebulição constantes. Então, tá aí a sugestão de resposta para vocês, né? Letra A, mistura heterogênea, pois apresenta temperatura de fusão e ebulição variável. Letra B, mistura homogênea, pois apresenta temperatura de fusão e ebulição variável. E letra C, pura, pois apresenta temperatura de fusão e ebulição constantes. 24. O cimento é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes e ligantes. É constituído basicamente de sulfato de cálcio, gesso e clinker, combinações de 4 componentes principais: óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de ferro e sílica. Em menores quantidades estão o óxido de magnésio e sulfatos alcalinos originados de compostos de enxofres, presentes nas argilas e no combustível de aquecimento do forno rotativo, utilizado no processo de fabricação do cimento. A respeito do cimento, e com base nessas informações, qual ou quais as alternativas abaixo estão corretas? Bom, destaquei algumas informações importantes para a gente. O cimento, ele não é uma substância pura. Ele é uma mistura de vários componentes citados aqui para a gente. Esses componentes que formam o cimento podem ser classificados como substâncias compostas,
Compostas porque são formados por elementos químicos diferentes. Compostas, então, porque são formados por elementos químicos diferentes. Então, o cimento é uma substância pura? Não, ela é uma mistura disso aqui tudo. Falsa. O cimento é um elemento químico? Não, né, gente? O cimento não está na tabela periódica. Ele, na verdade, é uma substância, ele é uma mistura de várias substâncias químicas. Falsa. Uma mistura de substâncias simples? Bom, eu só consigo visualizar substâncias compostas. Compostas porque são formadas por elementos químicos diferentes. Falsa também. Uma mistura de substâncias compostas, verdadeiro, né? Uma mistura de várias substâncias compostas. Uma mistura de substâncias simples e compostas, bom, não consegui ver aqui nesse enunciado nenhuma substância simples, somente substâncias compostas, então falsa. Então, a alternativa para a gente, que nós vamos marcar, é a que indica que somente a 4 está certa, né? A letra C. Apenas a afirmativa de número 4 está correta. Então, na número 24, a questão correta que vocês devem marcar aí é a letra C. 25. Ah, não tem 25, né? Vamos para 26. As curvas de fusão das substâncias A e B estão representadas na figura a seguir. Observe que a fusão de A acontece aproximadamente 70 graus Celsius. Por quê? Porque aqui tem um patamar. A fusão de B ocorre a aproximadamente 50 graus Celsius, porque aqui tem um patamar. Então, na letra A, pergunta assim: quais as temperaturas de fusão de A e B? A temperatura de fusão de A é 70 graus Celsius, forma um patamar a 70 graus Celsius, e de B, 50 graus Celsius, forma um patamar a 50 graus Celsius. Quando A e B são misturadas em certa proporção, formam uma mistura eutética. Eutética, eufu. Mistura eutética é aquela que apresenta um patamar durante a fusão. Em que intervalo estará o ponto de fusão dessa substância? Bom, o intervalo, gente, vai ser entre o ponto de fusão de B e entre o ponto de fusão de A. Ou seja, a temperatura de fusão dessa mistura estará entre 50 graus Celsius, que é o ponto de fusão de B, e 70 graus Celsius, que é o ponto de fusão de A. Então, quando eu faço uma mistura, a temperatura de fusão dessa mistura, ela vai estar entre a temperatura de fusão dos componentes dessa mistura. Nunca deixe de acreditar. Seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Beijos e até mais.